Fala galera, vamos falar um pouquinho de Palmeiras e Corinthians, o derby em que o Corinthians está classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. Corinthians que nunca tinha vencido um mata-mata do Palmeiras que não fosse Paulistão. Então esse tabu é quebrado na casa do Palmeiras com 2 derrotas no jogo de ida e no jogo de volta do Coringão. Que vitória do Corinthians, a gente vai falar sobre isso. Sobre Abel Ferreira, sobre Aníbal Moreno, sobre o time do Palmeiras, sobre o time do Corinthians, tá? Mas antes, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, hype esse vídeo, ajuda a gente aí, que a gente tá fazendo vídeo todo dia, pra gente poder crescer esse canal cada vez mais e chegar a 30 mil inscritos. Tem todas as minhas redes sociais aqui embaixo também, segue lá se puder dar essa moral pra gente, ajuda demais, beleza? Vambora, vamos falar um pouquinho disso. Um jogo que tudo que o Palmeiras aplicou nos últimos anos fez de errado, né? Tudo que o Palmeiras fez nos últimos anos, ser cirúrgico, cabeça fria, encontrar o momento certo, fez errado. No início do jogo, Aníbal Moreno, perdidaço, deu uma cabeçada no jogador corintiano e foi expulso. E a partir daí, o que já era muito difícil, ficou ainda mais difícil. E o jogo foi muito condicionado a essa expulsão. Aníbal Moreno tem que ser, xingado, né? Assim, a galera vai, criticar ele pra caramba. Xingar a gente, se liga, né? Se liga porque... Inacreditável, gente. Jogador profissional dá uma cabeçada num derby, num clássico desse tamanho, num jogo desse tamanho. Porque não é só um clássico. É um clássico na sua casa, sendo que você tá atrás do rival pelo primeiro jogo, sendo que se você perder, empatar tá fora e com 14 minutos. Então tem toda uma carga emocional de um mata-mata, de uma competição como a Copa do Brasil. Aníbal Moreno se passou demais. Mas é isso. Pra mim, o resumo dessa partida, eu vou destrinchar mais, mas o Palmeiras pecou pelo que ele fazia de melhor nos últimos anos, que é ter tranquilidade, ser cirúrgico, atacar o espaço vazio quando precisa, fazer o gol no tempo certo e conseguir a classificação ou mudar o ânimo, o anímico do jogo. Nesse jogo foi ao contrário, o Palmeiras fez tudo errado. Já foi expulso logo de cara o Aníbal Moreno, o jogo foi mega condicionado, o clima foi ficando cada vez mais hostil e o Palmeiras não conseguiu ser empurrado pela sua torcida, pelo contrário. Claramente a torcida estava sem paciência já mais pro final do jogo, já o Corinthians já tinha aberto para cá, mas de uma maneira geral, o Palmeiras muito abaixo, muito pouco pelo que a gente conhece do Palmeiras, muito pouco para esse time do Abel, muito pouco para um time que queria ir às quartas de final. Abel mexeu mal, na minha opinião, tirou o Vitor Roque, que era um dos melhores do time, botou o Flaco Lopes e sequer conseguiu achar o Flaco Lopes na cabeçada, sequer conseguiu levar perigo. O Palmeiras foi muito pobre. Ah, Matheus, mas tá com a menos. Sim, gente, mas o jogo de ida também foi. O Palmeiras tem jogado mal e o Palmeiras gastou 500 milhões de reais. Gastou muito dinheiro. Gastou com muitas contratações. Eu acho que isso demanda tempo para o time encaixar e ter reforços. Mas sim, encaixar esse reforço, mas o Palmeiras precisa melhorar. O Palmeiras precisa dar um respiro. E mostra um ar de final de ciclo, né? Parece que o ciclo, e eu não tô falando que o Abel vai embora, não é isso. O ciclo de alguns jogadores, o ciclo de jogadores já estão há muito tempo do Palmeiras está se encerrando, né? Everton, Rafael Veiga, Marcos Rocha, Mike, né, que já saiu, o Vanderlan também. Alguns jogadores não dá mais para estar no Palmeiras, não tem mais essa capacidade de estar no Palmeiras e o tempo tá batendo na porta para eles e o torcedor mostra clara insatisfação. Sobre o jogo, é importante dizer, o primeiro tempo, o Palmeiras até começou bem, teve algumas chegadas, teve alguns momentos importantes ali que dava para ter achado um gol, uma cabeçada do Gomes que fez uma boa defesa, o Souza, só que aí depois que foi o Aníbal fez aquela pataquada, porque tá de brincadeira, né? Ele tá de brincadeira em perder a cabeça daquele jeito num derby, né? Ele tá de... Cara, não é que ele fez uma falta, gente, eu tomou o segundo amarelo, ele deu uma cabeçada. Ah, mas o Gomes empurrou assim, mas ele faz o gesto da cabeçada, velho. Não tem nem como passar pano. E aí, a partir disso, o Corinthians, que não tinha nada com isso, continuou cozinhando o jogo e chegou ao gol com o Matheus Bidu, né? Heróis improváveis do Corinthians, né? Aníbal Moreno, Matheus Bidu e Gustavo Henrique. E depois, quando o Palmeiras era para melhorar, no segundo tempo, quando o Palmeiras tinha que mostrar o que estava fazendo, se queria mesmo passar,
o Palmeiras não conseguiu levar perigo. O Palmeiras foi inferior nos 180 minutos. No jogo da ida também foi inferior. Eu acho que tem muita gente na conta. Ontem o Maurício também errou um lance que foi o lance mais perigoso, chutou pra fora com uma displicência absurda. Eu senti um Palmeiras sem alma, assim, sem, sabe, muito nervoso, muito tenso, cabeça quente. Um Palmeiras cabeça quente. Palmeiras que muitas vezes foi cabeça fria, ontem tava cabeça quente, tava em choque, tava nervoso. E aí a torcida foi perdendo a paciência, a torcida também foi comprando o barulho, aí foi xingando a Abel, aí foi xingando Leila, aí foi xingando todo mundo. E o Corinthians passou e o Corinthians mereceu passar. E tem uma parada que a gente precisa falar, né? Primeiro isso tudo que eu falei, tudo que o Palmeiras fez de certo nos últimos anos errou nesse jogo. E segundo cara, como o Brasil ele equilibra, né? A Liga Brasileira, a Copa do Brasil, o campeonato nosso país, ele equilibra mesmo aquele que gasta mal o dinheiro, né? Porque o Corinthians tem uma das folhas mais... o Palmeiras gastou mal com contratações, mas o Corinthians tem uma das folhas mais altas do Brasil e não tem um dos melhores elencos do Brasil. E o Corinthians passou sobre um Palmeiras que pra mim é muito mais time. Mas o Corinthians soube jogar o derby, soube vencer o derby, jogou pra ganhar e não jogou tipo, pra classificar, assim. Esse era o jeito do Corinthians. O Dorival tem muito mérito, arrumou esse time, não sofreu, foi bem defensivamente. O Corinthians foi muito bem, foi muito bem. Matheus Bidu, partidaça, Ranielli, partidaça, Mateuzinho, duas partidaças do Mateuzinho. Os jogadores são muito diferentes, mesmo perdendo o Memphis, né? E a galera tava até brincando que o Palmeiras, os times organizados não passaram, né? Flamengo e Palmeiras, e passaram Atlético e Corinthians endividados. Só que o Atlético e o Corinthians, eles têm uma coisa que é complicada em mata-mata. Eles têm muita alma, eles têm muita raça, eles se entregam demais. É muito mais sobre a entrega, a vontade de vencer, sabe? A conexão clube-torcida é muito forte e tem sido muito forte nos últimos anos. E o Palmeiras claramente está tendo uma quebra com o Abel Ferreira, que eu vou falar ainda. Mas o Palmeiras não mereceu e o Corinthians mereceu passar. Passou quem soube jogar o mata-mata. Tá, não vou nem falar quem é o melhor time, mas quem soube jogar o mata-mata. E o Palmeiras está desclassificado mais uma vez da Copa do Brasil. E perdeu pro Corinthians também na final do Paulistão, né? Então aumenta essa pressão, que pra mim inacreditável. É inacreditável pra mim a bola que o Palmeiras joga. Pô, pra mim é uma vergonha. O time com os jogadores que tem, a qualidade que tem, com o técnico que tem, tá jogando uma bolinha muito mequetrefe, muito abaixo, feio demais. Tá feio, futebol feio, sabe? Um futebol que não te leva a lugar nenhum, é muita bola na área, parece que é um futebol simples. E podia ser um futebol mais rebuscado, mais inteligente, ter mais traços taticamente interessantes, e não tá acontecendo isso, né? Eu tô achando que o Palmeiras vai precisar de uma mudança de postura é necessária. Precisa mudar a postura dos jogadores, do elenco. O técnico vai precisar ajeitar, mudar peças para esse Palmeiras melhorar. E isso é uma verdade, porque tem dois campeonatos muito grandes ainda, que é a Libertadores e o Brasileirão. E o Palmeiras tem totais condições de vencer ou de brigar, pelo menos, com eles. Então tem que ficar ligado nisso, ativar esse alerta, que seja uma virada de chave para mudar esse estilo. Abel Ferreira. Cara, sobre o Corinthians eu falei, né? O Coringão mereceu passar, jogou para passar, foi inteligente. Tem que ver como é que vai ser essas lesões aí, né? De Memphis, de Garro, de Yuri, enfim. Jogadores muito importantes para esse Corinthians. Mas é importante dizer sobre Abel Ferreira. Você demitiria Abel Ferreira, Matheus? Não. Eu não demitiria Abel Ferreira, eu não acho que é o fim do Abel Ferreira. Tá na metade da temporada, eliminações acontecem. Se passasse estava tudo certo, então assim, acho muito complicado isso, demitir ele. A gente fica brincando fora Abel, mas eu não demitiria. Eu acho que é um cara fora da curva, o melhor treinador do Brasil, é um cara diferente, mas ele pode ser sim, e deve ser sim criticado, tá? Porque é um ótimo treinador, é um cara diferente e tá produzindo muito pouco, né? E tá devendo. Tá devendo, taticamente falando, principalmente, e eu acho que ele tem muita responsabilidade também na eliminação. É óbvio que ele não, o Aníbal tem mais, mas ele tem muito responsabilidade pelo que o time vem jogando nos últimos jogos. Isso é inegável, que vem jogando mal, vem jogando abaixo e precisa melhorar. Dito isso, precisa mudar a postura, precisa mudar o ambiente, precisa ter cobrança, precisa ter reforços, né? Eles já falaram, o Barros falou sobre isso.
Acho que alguns jogadores podem chegar ainda. Eu acho que um goleiro deveria chegar, um lateral esquerdo deveria chegar. O Palmeiras tem algumas peças que pode melhorar, sim, que eu acho que está abaixo. Mas ainda assim é um grande time. E não é, porra, todo mundo embora, não. Tem alguns casos que dá pra trocar, mas é um baita elenco. E o Abel Ferreira precisa ser cobrado, mas eu não demitiria ele, não. Acho que não é assim. E assim, atitude ridícula, tá? Bater palminha pro torcedor, ridícula. Tem que falar sobre isso. Ridículo, isso não existe. Ai, tô sendo irônico. Não, irmão, eles têm o direito de vaiar, tem o direito de xingar. Você tem o direito de responder? Tem, mas, porra, irônicozinho, você pode responder, porra, posso ir embora, e pode responder do jeito que você quiser. Mas tem momentos que é bom tem que ficar quieto, não tem que ser soberba, não tem que ser arrogante em achar que é maior que a instituição, ou é maior que alguma coisa. Não, cara, ou que o clube, não. Isso não existe. O torcedor tem o direito, pagou ingresso, tá no estádio, tem total direito de cobrar, de xingar, faz parte, ele é um local que é pra isso, não passando pra violência, não passando pra agressão. Tá tudo certo, velho. Faz parte do futebol e vai sempre fazer, porque é uma coisa normal, um momento de extravasar, né? A raiva ali e, pô, tá pagando ingresso pra ver o time vencer e esperar a classificação e passou vergonha, né? Então tem totais direitos de cobrar. E o Abel Ferreira tem que entender também o tamanho dele no Palmeiras e que às vezes vai acontecer essa cobrança. E ele não é intocável. Ele não é um cara que ninguém pode xingar. Não, ele é um cara super respeitado, um dos maiores treinadores da história do Palmeiras, mas ele vai ser cobrado, porque o futebol é assim. Não é sobre você, Abel, é sobre o futebol. O futebol é assim, uma cultura do futebol. Não é só sobre o holofote do seu umbigo. Não é sobre isso. Mas o Palmeiras, acho que vale essa cobrança no Abel. Acho que ele até entendeu depois, assim, e ridícula essa postura, ridículo, mais uma postura ridícula nas duas últimas coletivas dele, foi ridícula, e essa foi mais uma postura ridícula que tem que parar de ser normalizado, porque o que ele faz não é legal, não. E a gente sabe que ele gosta muito de tirar foco, né, da pós-eliminação e tal, enfim. Mas é isso, eu não demitiria Abel Ferreira. Você palmeirense, demitiria? Deixa aqui nos comentários. E você corintiano, comemore, porque o Coringão passou e mereceu passar, beleza? Tamo junto, é nóis.